Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Segundo Dom Tonchim, aqui está o remédio para a doença espiritual da ira. Bem-vindo ao canal do Centro de Estudos em Magodê em Teologia do Corpo. Me chamo Vinícius e vamos juntos mergulhar nas reflexões do bispo norte-americano sobre a ira e como combatê-la. Veja até o final deste vídeo. Dom Tonchim, então, vai nos recordar que a ira, essa paixão humana, que tem as raízes mais profundas na natureza humana. Ele vai reconhecer que a ira se baseia na razão que pondera a injúria feita e a satisfação a ser exigida. Esse conceito aqui eu acho que vai ajudar bastante a resumir tudo que a gente viu na outra aula. Então, o sentimento de ira, esse apetite irascível, esse movimento interior que acontece no ser humano, se baseia em algo que pondera a injúria feita, aconteceu alguma injúria, e aquela injúria precisa de uma satisfação, ou seja, precisa ser justificada, precisa de uma justiça. Beleza? Acho que ela, pelo grande conhecimento de Dom Tonchim, ele consegue resumir tudo, né, de uma forma tão maravilhosa como essa. Ele vai dizer o seguinte, pegando lá a ideia de Santo Tomás de Aquino da ira justa, ele vai falar assim, existem 3 requisitos para você reconhecer se quando você teve a ira, essa ira foi justa. Primeiro, a causa é justa? Essa raiva que você teve, ela é justa? Segundo ponto, ela não é maior do que a causa pede? Uma mãe falou para o filho para guardar os brinquedos, o filho não guardou. A mãe vai e pega o menino e balança e você não fez isso, não sei o quê. Veja, a reação da mãe foi muito maior do que a causa pedia. E, terceiro ponto, esta ira, para ser justa, ela deve serenar rapidamente. Ela vem e ela passa. Se ela vem, permanece e ela vai crescendo, não é uma ira justa. Então, os 3 requisitos. A causa da ira tem que ser justa, não pode ser maior do que a causa pede e deve serenar ou diminuir rapidamente. Se não entrou nas 3 peneiras, aí você pode ter certeza que você excedeu um pouquinho. Pode ser que excedeu até muitinho, né? Mas vamos lá. Frase de Dom Tonchim. Foram a raiva e o ódio que levaram nosso Senhor ao Calvário. O que condenou Jesus foi aquela raiva interior que os fariseus, os mestres da lei, tiveram ao se deparar com as correções de Cristo ou com o testemunho de Cristo, porque Cristo mostrava com o seu testemunho, com a sua vida e com seus ensinamentos a incoerência dos mestres da lei, dos fariseus. Isso gerou neles uma raiva e várias vezes nas passagens a gente consegue ver ao longo da Quaresma e especialmente na Semana Santa, e os fariseus, os mestres da lei, se juntaram pensando em como matar Jesus. Lembra que na última aula a gente falou que a ira, ela nos assemelha ao demônio que é homicida desde o princípio? Está aí a explicação. Os inimigos de Cristo, eles reviveram o ódio existente ali na época de Caim e Abel, onde um dos irmãos oferta a Deus, os dois ofertam a Deus, uma oferta é acolhida por Deus, a outra não. Este irmão, então, se lança irado ao outro e o mata. Quando Cristo, então, profere essa frase, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 34, o maior dos pecados pode agora ser perdoado. Como assim, Vinícius? Agora, isso aqui é muito grandioso.
Você pode perceber que assim, o pecado da ira é um dos mais difíceis para a gente trabalhar, para a gente estudar e debruçar. Porque mexe com algo dentro de nós que está fora da matéria, o desejo de justiça. Todos nós, quando nos deparamos com algo injusto, a injustiça nos inquieta. Todos sem exceção, a injustiça nos inquieta. Se você se depara com algo que você considera injusto, aquilo te inquieta. Pode ser pelo seu temperamento, pelo seu jeito, pela sua personalidade, você atua, você age, você não age, mas aquilo te marca. Quando você vê algo injusto, a injustiça fere o homem. Por quê? Porque ela não pertence a esse universo que Deus quis para nós. Deus quis um mundo justo. A injustiça é uma afronta à vontade de Deus. E aí a gente precisa entender o seguinte, e Dom Tontin nos ajuda aqui para aprofundar. O ódio do homem a Deus é fruto de uma ignorância. Para e medita isso. O ódio do homem a Deus é fruto de uma ignorância. A gente pode aprofundar ainda mais. O ódio do homem é fruto de uma ignorância. Como assim, Vinícius? Dom Tontin, quando ele analisa essa frase de Cristo na cruz, ele vai dizer que essa frase traz dois ensinamentos. Primeiro, a razão do perdão é a própria ignorância e não há limites para o perdão. Então, a razão para perdoar é a ignorância e não há limites para o perdão. Dom Tontin vai dizer que nós não gastamos tempo de nos conhecer e nós nem nos conhecemos profundamente, quanto mais o nosso irmão. Se nós conhecêssemos a fundo o nosso irmão, nós entenderíamos as suas misérias, as suas limitações, e nós teríamos muito menos uma inclinação à ira. Se nós entendêssemos mais a nós mesmos, se nós analisássemos a nós mesmos, tivéssemos a posse mais possível, mais plena de nós mesmos, nós seríamos mais misericordiosos. Por que disso? Porque nós veríamos os nossos pecados, nós veríamos como nós somos frágeis, como nós somos inclinados a algumas coisas que já não deveriam, né? Eu, por exemplo, tenho 38 anos. Tem coisas que eu vejo ainda o meu coração ser inclinado que eu falo, meu Deus, 38 anos. Experimenta aquilo, né? Em proporções infinitamente menores, mas aquilo que São Paulo diz, né? Esse espinho na carne, quantas vezes pedi a Deus esse espinho na carne? Pode ser que você tenha isso também. Uma pessoa que se conhece, ela é enérgica consigo e misericordiosa com o outro. Uma pessoa que não se conhece, ela é misericordiosa consigo e enérgica com o outro. Ela busca uma perfeição do outro e uma relativização de si. E uma pessoa que busca uma vida de autoconhecimento, uma vida de profundidade, de vida interior densa, ela exige de si um caminho mais árduo de perfeição e tem mais misericórdia com o outro. Dom Tontin coloca: se houvesse consciência plena do mal, deliberação perfeita, entendimento perfeito das consequências dos atos, não haveria espaço para o perdão. Esta é a razão pela qual não há redenção para os anjos caídos. Eles sabiam o que faziam. Nós não sabemos. Somos muito ignorantes. Ignoramo-nos a nós mesmos e ignoramos os outros. Só conseguem fazer um pleno julgamento aquele que conhece o coração. Por isso que, olha que lindo, Jesus pode dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, porque Deus perscruta os nossos corações. Ele conhece profundamente os nossos corações. E se ele, que era o inocente por excelência,
nos perdoa e diz: perdoa-lhes, Pai, pois não sabem o que fazem, quanto mais nós devemos ter um coração manso e humilde, porque nós, por melhor que sejamos, ainda somos inclinados ao mal pela concupiscência. Temos dentro de nós batalhas que precisam ainda ser vencidas. O estandarte de Cristo ainda precisa ser fincado dentro de nós. Então, precisamos ter esta humildade de olhar para nós mesmos e perceber, peraí, por que eu estou mirando? Por que eu me iro com o outro? É porque eu fui contrariado, mas espera, Cristo morreu na cruz, sendo inocente, morreu. Eu não sou inocente. Então, espera lá, isso acontece comigo, essa injustiça acontece comigo, ela sim exige uma justiça, precisa ser feito algo, mas lá no fundo tem aquela voz, não, eu mereço, né? Aquela santa humilhação de dizer, eu mereço. Gosto muito de lembrar de 2 episódios muito parecidos, um da Santa Dulce, dos pobres, e com Madre Santa Teresa de Calcutá. As duas viveram a experiência semelhante, foram pedir alimento para os seus acolhidos, né, para os seus irmãos pobres que elas acolhiam, e a pessoa que elas pediam, essa pessoa cuspiu na cara delas. Imagina, né, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa, né, uma mulher que vive uma vida devota ao outro, vai ali pedir comida para outra pessoa, recebe uma cusparada na cara. Eu fico pensando, eu no local, nossa, como eu ainda preciso de conversão. Eu falo, o que é que você está me cuspindo, né? Já dá aquele nojo, aquele asco, né? Aí você pode ter sentido a mesma coisa. Olha o que essas mulheres que viveram, né? Por isso são santas, por isso com o coração lançado em Deus. Elas responderam, né? Em situações diferentes, mas o contexto o mesmo em cidades diferentes. As duas disseram, parece que elas combinaram, mas elas disseram a mesma coisa. Isso é o que eu mereço. Agora, e os meus pobres? Olha que coisa linda. Né? Recebe uma cusparada na cara porque está pedindo comida para outras pessoas e diz, isso é o que eu mereço. E os meus pobres? Cristo faz a mesma coisa na cruz. Não porque ele mereça a cruz, mas ele diz para nós, tu mereces isso, mas porque eu amo, eu me faço pecado, eu assumo o teu pecado e eu peço ao Pai que lhe conceda o perdão, para que a amizade antes abandonada por tua causa, por meu mérito na cruz, seja restabelecida. Como é que a gente vai se recusar a ser manso e humilde de coração? Não sabemos nada sobre o coração do nosso próximo e, por isso, recusamo-nos a perdoar. Há uma tendência de suspeitar da maldade alheia. A gente tem uma inclinação natural quando acontece alguma coisa, né? Tomara que você não seja assim, mas conheço pessoas, a começar de mim mesmo, né? Aquela inclinação de, mas fez por querer. Lembra quando a gente era criança, brincava, alguém empurrava o outro e a criança dizia, né? Não, foi sem querer. Mentira, foi por querer, você quis e tudo. Nós temos essa criança interior que grita muitas vezes e fala, foi por querer, você fez isso de propósito, você fez com intenção de me fazer mal. E aí vem Dom Tonchinho com a sua sabedoria nos dizer, dizemos que os outros nos perdoariam se nos conhecessem perfeitamente e que a única explicação para eles estarem irados conosco é porque não nos entendem. Você lembra do Chaves? Eu gosto de usar elementos da cultura, né, para ensinar algumas coisas. Chaves, ele ensina uma gama de coisas. E que eu quero usar um episódio onde o Chaves fazia alguma atrapalhada e acabava tomando um cascudo do seu Madruga ou sendo de alguém ali da vila.
E ele ficava, né? Ninguém tem paciência comigo, né? Aí o seu Madruga, né? Ficava fazendo careta, né, para ele. Mas é isso, quando é conosco, a gente quer um rio de misericórdia. Mas quando é o outro que faz, a gente é o seu Madruga, né? O seu Madruga é um exemplo de um homem irascível, de um homem irado. Você vê que toda hora ele tá rabugento, né? E isso que faz a graça. Por esse descompasso dele é que torna engraçado. Porque ele está ali irado, né? E fica quase que ridículo, né? E veja que quando ele faz algo errado, ele, né, pede, não, por favor, não faça nada comigo, né? Não. Comigo misericórdia, com o outro cascudo, né? Veja, nós não aprendemos a rezar o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Vinícius, você estava falando da ira, mas é isso, meu querido. Quer coisa mais profunda do que você deixar a justiça e lançá-la com o teor da misericórdia? É apenas porque somos ignorantes na nossa verdadeira condição que fracassamos em perceber quão enormemente necessitamos de perdão. E Dom Tonchim, quero caminhar para o final dessa aula, vai dizer: o perdão é a entrega de todos os direitos e a negação de todos os limites. Vou repetir: o perdão é a entrega de todos os direitos e a negação de todos os limites. O lava-pés, então, prefigura essa frase de Cristo na cruz. Ele, sendo mestre, lava os pés dos discípulos. Pedro diz: não, tu não vai me lavar os pés. Se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Pois então, o Senhor não lava só os pés, lava a cabeça. O único inocente foi capaz de perdoar e não aplicar-nos vingança. Quem somos nós para nos fazer justiceiros? Precisamos pedir a Deus a graça de um coração manso e humilde. Também precisamos continuar com nossas reflexões sobre os pecados restantes. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre a inveja. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e não se esqueça de nos seguir e ativar as notificações. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.